Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje vai pro PA. É uma leitura solicitada pelo fã-clube. Então eu vou fazer um vídeo 2 em 1. Um vídeo focado na área amorosa e outro vídeo na área profissional, porque foram as duas áreas mais pedidas para ele. Na área amorosa, eu não vou focar em nenhum nome específico. Eu quero ver que tipo de energia ele está manifestando nessa área da vida dele e o que o tarô me mostra, né? E a mesma coisa vai ser na área profissional, tá? Então não vou fazer nenhuma pergunta específica, eu só quero ver o que o tarô vai me mostrar sobre essa área da vida dele. A janela aqui tá aberta porque tá muito calor. E eu não quis ligar o ventilador para não ter tanta invasão de ruído, tá? Então, se caso aparecer alguma moto, alguém gritando, peço a compreensão de vocês, tá bom? Vamos começar. Bem, pessoal, o que a gente consegue ver aqui da leitura do PA? Eu dei um ajuste na luz porque acho que com a luz um pouco baixa dá para enxergar melhor as cartas. Bem, o que a gente consegue ver aqui? Eu vejo um momento crucial, né? Um divisor de águas que está acontecendo aí na vida do PA, tanto na área afetiva como na área profissional, tá? Então, assim, na área do relacionamento, a gente tem o dois de espadas comandando a energia dessa área afetiva, né? E dois de espadas vem falar muito de indecisão, né? Você não tá ali muito firme, muito confiante das tomadas de decisões que você tá tendo ali na tua vida afetiva, né? Então é um conflito muito grande entre razão e emoção, mente e coração, o que eu faço, o que eu não faço, o que é bom, o que não é, né? E quando a gente vem ver aqui como é que tá essa área no momento, né? O que o tarô tá me mostrando para poder justificar esse 2 de espadas aqui na mesa, a gente tem o 8 de ouros, a carta do arcano maior, a carta do arcano maior do mundo, né? E a gente tem um 3 de espadas. Isso vai me falar de uma forma muito clara que você está tentando forçar uma situação, você está tentando se convencer de uma situação, né? 8 de ouros vem falar ali de você estar empenhado que alguma coisa ali na tua área afetiva dê certo, né? Então você está apostando ali as suas fichas, mas você já está apostando sabendo de uma decepção, sabendo que seu coração não está pronto para aquilo, que não é o caminho que você quer seguir, não são as escolhas que você se sente muito à vontade, né? 3 de espadas é um coração ferido, um coração machucado, um coração aí que já sofreu algumas cicatrizes e algumas dores muito significativas. Então, você está se forçando a fechar um ciclo, você está se forçando a seguir em frente em uma situação, só que lá no fundo da sua mente você sabe que
não é esse caminho que você quer seguir, né? Que o seu coração, ele não tá ali 100% confortável com as suas decisões, né? Então, por isso, né, que existe esse 2 de espadas, né? Então, é uma situação complicada, né? Você tá dando murro em ponta de faca, mas cada um sabe o que fazer com a sua própria vida, né? Aqui não é a intenção aqui do canal não é julgar, não é criticar, é mostrar, né? Através aí do que o fã-clube está pedindo, o que as cartas estão mostrando. Mas cada um tem o seu livre-arbítrio para viver a vida conforme achar que é melhor. E ninguém nasceu com manual de instruções. É importante muito a gente entender, pessoal, que todo mundo está dando o seu melhor, né? Mesmo que às vezes o melhor ainda não seja o suficiente para algumas pessoas, mas ainda assim a gente está dando o nosso melhor. Porque a nossa maturidade de hoje, obviamente, é diferente da maturidade que a gente vai ter daqui a um ano, né? Então, é saber respeitar e cada um tem uma vida, né? Cada um tem experiências diferentes e maturidades diferentes, né? Então, para quem está perguntando aí sobre a vida amorosa, é isso que eu tô vendo. Sobre a carreira, a gente também tem aqui uma situação sofrida, né? A gente tem 9 de espadas aqui. Só que o 9 de espadas vem falar de um sofrimento interno. Um sofrimento que a própria pessoa se coloca através de cobrança, através de colocar uma tempestade em um copo d'água, né? Então, assim, é como se as pessoas ali em torno talvez falassem assim, calma, não é para tudo isso, né? Mas ali existe uma autocobrança interna, né? Então, são noites de sono perdido, é muito medo, muita ansiedade, medo do que vão falar, medo de como você se cobra, né? Aqui, se você olhar, o 9 de espadas vem mostrando uma pessoa chorando depois de um pesadelo, depois de uma noite mal dormida. Então, são todos aqueles medos e aquelas sensações que a gente inconscientemente vai dando força, né? Vai dando poder sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Então, quanto mais a gente vai alimentando pensamentos e sentimentos ruins, mais poder a gente vai tendo sobre essas coisas na nossa vida. E é esse poder que bloqueia e estagna a gente em tomadas de decisões importantes, tá? O fã-clube, né, me informou que o PA tomou uma decisão aí, né, não sei se ele já bateu o martelo ou não, de ele não morar mais no Brasil, né, dele morar fora e tentar aí talvez fazer carreira fora, não sei muito bem como funciona, mas foi mais ou menos isso que o pessoal me contou. Não sei se ele já tomou essa decisão, né? Mas aqui eu vejo que muito dos medos e inseguranças dele é justamente por ele alimentar esses pensamentos ruins e esses sentimentos ruins com muita frequência e dando isso muita potencialidade. Porque na realidade dos fatos, eu não vejo a carreira profissional dele ruim. Quando o tarô vem me mostrar como está a carreira profissional dele hoje, apesar talvez dos trancos e barrancos ou das coisas não saírem exatamente como ele gostaria que saíssem, e isso é um fato, gente, nunca nada na nossa vida vai ser 100% do jeito que a gente quer, né? As coisas, elas vão ter ali uma margem de erro, ou para mais ou para menos, mas nunca vai sair exatamente aquela receitinha de bolo perfeita, porque a perfeição é algo criada pela nossa mente, né? Quando o tarô vem me mostrar como é que tá a energia da vida profissional dele no dia de hoje,
eu vejo ele colhendo bons frutos, né? Eu vejo aqui ele indo em busca, ele sendo esse cavaleiro de copas, então ele indo em busca da paixão dele, do que realiza ele profissionalmente. Então é como se ele não tentasse se forçar a investir em uma carreira que ele não é apaixonado, que ele não ame, que ele não se realize, né? Então, o Cavaleiro de Copas, a própria representação do PA, ele indo em busca dos sonhos, aquilo que aquece o coração dele. E aí, na sequência, a gente tem Ás de ouros e o Sol. Vem me falar de novas oportunidades surgindo. Oportunidades essas com ótimo desempenho, né? Ótima energia. A gente tem o Sol que vem falar de abertura de caminhos, de possibilidades aí de parcerias, de visibilidade, porque o Sol ele vai iluminando o caminho da pessoa, vai deixando a pessoa à mostra para a vida, para a sociedade, para as pessoas ali em torno. Então o Sol ele prospera, né? E o Ás de Ouros vem falar da abertura de novos inícios, novos começos, novos projetos na área material, né? O ouro vem falar da nossa área material, carreira, finanças, bens. E aqui, quando a gente vem falar sobre a energia do PA, a gente tem um 9 de ouros, que vem me falar que apesar das coisas não saírem exatamente como ele planeja, as coisas não estão ruins, pelo menos na vida material dele não, né? 9 de ouros vem falar aí de um momento de colheita fértil, né? Onde você aí tem como colher bons frutos de algo que você já plantou no passado, né? Então é o momento de desfrutar, aproveitar, recapitular a rota, né? Ver aí o que pode investir, ver no que pode continuar, ver no que tem que mudar. 9 de ouros é esse momento que você vai colhendo resultados que foram depositados a longo prazo, e em paralelo a isso, você também aí vai vendo o que deu certo e o que não deu, né? E aí vai remanejando, recapitulando a rota. Então, apesar dessa situação aqui de sofrimento interno, né, que vem me mostrar aqui regendo a área da carreira dele, novamente, né, aqui já vem me comprovar pela segunda vez nessa mesma leitura que esse sofrimento e essa cobrança em grande proporção é algo que ele mesmo está se depositando, né? Não é exatamente a realidade dos fatos. Então tem uma distorção de imagem, né? Tem uma distorção de realidade aí. Não é para tanto, né? Então aqui o conselho que eu dou, tanto na área da carreira profissional como na área afetiva, é cuida da mente, né? Porque um corpo cansado, uma mente cansada é uma pessoa doente fisicamente, né? Você deixa de ser produtivo, você deixa de ver a beleza e a simplicidade da vida, né? Então, se eu puder dar uma dica, cuide da sua mente, né? Cuide do seu estado de espírito, né? Porque o nosso corpo e as nossas ações nada mais é do que um reflexo da nossa alma, da nossa mente e do nosso coração. Se a mente, coração e alma tá em desequilíbrio, é só questão de tempo da gente perder foco e o corpo físico também passar a sentir alguma coisa, tá bom? Então é isso que eu vejo na leitura deles, espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários sugestões para outras leituras, porque eu sempre estou lendo, anotando, conversando com vocês, converso muito com vocês lá no direct do Instagram.
Então, eu tô sempre lendo, conversando. Se você não me segue lá, corra e me siga, porque lá é minha ponte de aproximação com vocês. Lá eu tô sempre lendo e interagindo com vocês. Se você tem curiosidade para fazer uma leitura para você, para fã-clube ou alguma terapia holística, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem link loja Tarot Reality. Clica lá, você é direcionado para o meu site. Lá tem todas as informações sobre como eu trabalho, preço das mesas, forma de entrega. Qualquer dúvida, me chama no direct do Instagram, porque sou eu que estou lá conversando com vocês, tá bom? Vendo quais são as melhores ferramentas para te atender. Se você não é inscrito no canal, poxa vida, corre aqui, já se inscreve. Não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!